negócio. Ok, então, vamos prosseguir. Rogério, eu vejo no supermercado aqueles totens de autoatendimento com aquelas luzinhas coloridas. E nos condomínios eu não vejo as luzinhas. Para que serve? Ô, Keila, aquelas luzinhas coloridas em cima do totem, aquilo chama semáforo mesmo. Uma luz verde, uma amarela e uma vermelha. É que acontece assim, ó. Por que no supermercado tem aquilo no self-checkout e no condomínio, no aeroclube, não? Aquilo é uma forma de se estabelecer uma razoável segurança na operação, para evitar furto. Então, quando o totem de autoatendimento é aplicado num condomínio, numa escola, num aeroclube, onde o público é acreditado, ou seja, assim, ó, é sabido que não há a intenção do público, do usuário, de furtar a mercadoria, porque aquele público entende que a loja é dele, está lá para servir. Então, não há necessidade de se preparar nos totens ou no ambiente nenhuma função de segurança adicional, a não ser, talvez, lá um sistema de circuito integrado de TV, né, de câmera de segurança. Então, o usuário lá no condomínio, ele usa o totem, compra sua mercadoria, paga e vai embora, sem intenção nenhuma de furtar. Já no supermercado ou nas conveniências, que são lojas de rua, aí o público ele é geral. Quer dizer, não é público acreditado. Então, dentre aquelas pessoas que frequentam a loja, há sempre aquelas com as más intenções de furtar, subtrair mercadorias. Então, no supermercado, a gente sempre prepara um mínimo de funções de segurança. Aquele semáforo serve para quê? Sempre haverá ali, vigiando os totens, vigiando ali os clientes que estão usando o self-checkout, um operador, um funcionário, uma fiscal de caixa. E ela fica de olho naquelas luzinhas. Se aquela luzinha tiver verde, significa que o totem está desocupado, não tem nenhuma operação iniciada. Se ela tiver amarelinha, significa que o cliente está fazendo certinho a operação dele, está passando os produtos, a balança conferidora está conferindo, a gente fala disso também. Só que, se o cliente fizer de conta que, por exemplo, chegou a hora dele pagar, ele colocou o cartão de crédito dele no leitor, só que ele não pagou. Ou a máquina rejeitou o cartão dele, ou não tinha saldo, ou ele fez de conta que pagou, mas não digitou a senha. Então, se alguma fase da operação não se completar, a luz vermelha vai acender. Então, a fiscal de caixa vai lá para orientar e fiscalizar o cliente. Então, essa é a função básica daquele semáforo. E, além do que, também, o próprio cliente ali se servindo no totem, ele pode chamar a fiscal para pedir ajuda, clicando na tela lá, num botão, né, para acender a luz vermelha e chamar a fiscal. Tá? Então, vamos lá. O semáforo nos supermercados mais a balança conferidora são o mínimo de segurança contra furto que esses self-checkouts oferecem para a loja. Então, falando da balança agora, Keila. O que é a balança conferidora? Imagina que lá no cadastro das mercadorias, os produtos, nós cadastramos, o supermercado cadastrou a massa, né, o peso daquele produto em gramas ou em quilos. Então, o que o totem espera? Espera que o cliente passe a mercadoria no leitor de código de barras, aí ele reconhece qual o produto que o cliente está comprando. E, em seguida, ele espera que o cliente coloque sobre a balança aquele produto. Então, o sistema que está ali instalado no totem vai conferir se aquele peso que foi adicionado sobre a balança é aquele peso que está cadastrado lá no cadastro do produto como natural dele. Então, por exemplo, se o cliente passa no leitor uma latinha de refrigerante, de Coca-Cola, talvez, vou chutar, que pese lá 350 gramas.
leu aquela latinha. O sistema sabe que é uma latinha de Coca-Cola. Só que aí ele coloca sobre a balança um produto mais caro. Por exemplo, ele coloca lá uma garrafa de vinho. Então o sistema vai saber que, olha, não foi aquela latinha de Coca-Cola que ele colocou sobre a balança. Nesse momento, vai pedir para ele consertar. Se ele não conseguir, vai acender a luz vermelha do semáforo. E então vem ali uma fiscal de caixa, uma funcionária para ajudar o cliente. Então, basicamente para isso, tá? O semáforo, ele, na minha opinião, ele deixa o totem de autoatendimento feio, mas é necessário. Ok? Ok. Rogério, e você acha que é um caminho sem volta, esses totem de autoatendimento? Se é um caminho sem volta, o que você acha, Madibu? Ué, é tecnologia, modernidade. Precisa ter, é necessário. E cada vez mais vai ser inviável não ter. Certo. Ô, Keila, o que eu acho? Para falar a verdade, eu sou velho já, coroa. A minha vontade é que não fosse. Mas eu acho sim que é um caminho sem volta. Eu acho que é por dois motivos. Primeiro porque a geração atual e as próximas estão cada vez mais acostumadas a se relacionar com máquinas. Tem mais facilidade de se relacionar com máquinas, com sistemas, do que com pessoas, com atendentes. Segundo, porque eu acho que não teremos mais funcionários para contratar no supermercado, no pedágio, na conveniência, para trabalhar no caixa. É uma dificuldade contratar operador de caixa. A pessoa está lá de domingo cedo, fazendo troco, sabe? Então, assim, ó, o que seria o sonho, né? O objetivo do supermercado e o que é na realidade? O objetivo do supermercado seria reduzir custos. Então, a história dos totens de autoatendimento, que nos mercados se chama de self-checkout, nós tínhamos a intenção de reduzir custo. O cliente se serve, paga, não tem ali despesa com o funcionário, né? Isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? Que ele assim, ó, no geral, um funcionário cuida de até 4 totens, 4 self-checkouts. Então, imagina que tem uma fiscal, uma moça, uma fiscal de caixa, olhando 4 clientes comprando em self-checkouts. Se a loja tiver mais de 4, ele tem outra funcionária, outra moça, né? Esses 4 self-checkouts juntos, hoje, no geral, eles ainda não vendem igual a um caixa normal de mercado. Aquele caixa, aquele checkout onde tem lá a operadora e o cliente na fila passando a mercadoria, sabe? Então, hoje, custa mais caro a mão de obra da fiscal de caixa por R$1 de venda do que a mão de obra da operadora de caixa normal por R$1 de venda. Só que eu tenho dificuldade, o supermercado tem dificuldade de contratar a operadora de caixa ou operador de caixa. A moça, o rapaz não querem, né? É uma função ruim, ficar fazendo troco, sentado ali, pegando um saquinho de arroz e passando no pip, pip, pip no leitor, né, o dia todo, à noite às vezes. Mas eu tenho facilidade de contratar fiscal de caixa. Parece-nos ser uma atividade mais nobre, sabe, que atrai. Vamos supor assim, ó, parece ser muito mais gostoso ficar ali olhando o cliente se servir, instruindo o cliente quando ele não consegue, corrigindo o cliente quando ele erra. Parece esse ser um serviço mais gostoso. O nome da função fiscal de caixa parece naturalmente ser uma função mais nobre na empresa, que dá mais status para o funcionário. E aparentemente há essa preferência. O salário é igual, a gente tem mais facilidade de contratar fiscal de caixa do que o operador de caixa, né? Então hoje é assim, tá? O que eu acho que essa é uma tendência? Eu acho que sim.
especialmente no Brasil, que o dinheiro, papel, moeda está praticamente extinto, ali por ordem, entre aspas, do governo e dos bancos. Né? Os meios de pagamento eletrônico estão cada vez mais difundidos, e é o que todo mundo acostumou e usa, o Pix e os cartões. Né? E eu acho que, conforme a geração vai se modernizando, nós velhos vamos saindo do mercado, vamos pedindo ajuda para os mais novos, esses jovens tendem a naturalmente preferirem os self-checkouts do que o caixa normal, lá na fila, né? Então eu acho sim, eu acho que não tem outro caminho. Os supermercados, as lojas de varejo em geral, devem adotar, ainda que experimentalmente em uma loja ou em outra, os self-checkouts, né, os totens de autoatendimento. E eu acho sim que daqui a 3 anos ou 5 anos, nós teremos o inverso de hoje. Né? Hoje nós temos numa loja, por exemplo, 10 checkouts normais, né, com as moças lá, com as operadoras fazendo troco, passando mercadorias, e nós temos 2 self-checkouts. Daqui 5 anos, as lojas serão um layout ao contrário desse. Nós teremos talvez 10 ou 12 self-checkouts e um só caixa normal, um checkout normal para atender lá o senhorzinho que paga em dinheiro, papel moeda, né? Para uma operação ali mais especial, sabe? Não sei, o mercado que aceita cheque ainda, o convênio. Então eu acho sim que não tem outro caminho, que todo supermercado, toda loja de varejo deve, se não começou ainda, deve começar a adotar essa tecnologia. Então, Rogério, vocês também fabricam totens para hotéis? Eu fui em Curitiba e vi um totem lá no hotel, bem na frente, assim, no balcão, achei interessante. Se eu tivesse feito minha reserva pelo aplicativo, né, aí vinha um código para mim, eu chegava lá, colocava o meu código, estava reservado lá, eu entrava, sem ter que falar com o funcionário nem nada. Eu achei muito interessante e prático. Entendi, Keila. Keila, assim, ó, Majin Buu tá aqui para ser prova disso. A gente faz totem para qualquer coisa. O que são esses totens de autoatendimento? Eles são uma máquina, são um computador, um PC com monitor touchscreen, montados num gabinete lá de aço em pé, né? Para o usuário se servir de pé. Então, ele é um computador que pode ser instalado nele qualquer aplicativo para qualquer atividade. Então, totem a gente faz, totem é a máquina. O que a gente tem de restrição são os softwares, os aplicativos. Nós somos especialistas em sistemas para supermercados, padarias, conveniências, lanchonetes, restaurantes e indústrias. Mas as indústrias não se servem de totem ali visualmente na área de atender o cliente, né? Talvez lá na produção, só para apontar processo. Então, nós não temos ainda no nosso portfólio sistema, módulo para hotéis. Então, quando se diz assim, vocês fornecem totens para hotéis. Sim, eu não sei se já aconteceu, o Majin Buu depois talvez possa dizer. Não sei se algum hotel já comprou da gente a máquina para ele instalar o sistema dele, né? Para ele coletar lá as reservas que alguém fez lá no Trivago, no Booking, nos sites, nos aplicativos, né? Mas a máquina sim a gente pode fornecer. O que nós não temos ainda pronto é software para hotel, para gerenciar isso, né? Agora, nós temos que eu sei de cor, em Ilha Solteira, um hotel que tem um totem nosso no bar dele, no restaurante, na conveniência. Aí está lá nosso totem com o nosso aplicativo para vender mercadorias, né? Mas não é para a operação do hotel. E esse é o nosso problema, inclusive, né, o Majin Buu. Que é assim, a gente anuncia lá o totem, a gente tem uma dificuldade assim, ó, que
todo mundo acha que é só comprar a máquina vai chegar lá embaladinha, é só rasgar o papelão e ligar na tomada, né? E ela vai sair vendendo mercadoria. Mas, Madimbu, explica um pouco, assim, me ajuda, assim, o que é o processo? Imagina assim, vamos falar do que a gente entende, né? A pessoa quer pôr uma loja de conveniência. Então, o que é o totem na loja de conveniência? É só uma ferramenta, é só uma máquina, né? Ela tem que ter a loja aberta, com CNPJ, com inscrição estadual. Ela tem que estar habilitada a emitir cupons fiscais eletrônicos ou nota fiscal de venda ao consumidor eletrônica. Ela tem que ter lá um contrato com um TEF, né, uma transferência eletrônica de fundos, com os cartões de débito e crédito. Senão, se eu colocar o meu totem lá com o meu TEF, o cliente vai pagar e vai cair na minha conta bancária aqui, né? Então, quer dizer, a conveniência tem que contratar o serviço de cartões, né, Badibu? Sim, Tem que contratar a VPN, que é o túnel pela internet, onde os dados, o PIN-pad ali de cartão de crédito se comunica com os bancos, né? E aí sim pode começar a funcionar. Mas para funcionar ainda, veja bem, que bonito que é no vídeo, né? A gente passa a latinha de Coca-Cola, apareceu Coca-Cola na tela, o preço, a pessoa pagou. Mas para aquela latinha aparecer lá, alguém antes teve que cadastrar ela, digitar, fazer um cadastro, sabe, das mercadorias que iria vender, né? Por preço nelas, né? Para depois ser possível vender. Então, fornecer o totem, no caso do hotel, é fácil, é vender a máquina, só que a máquina chega lá, ela não tem esse sistema que você disse, que viu e gostou. O hotel vai precisar instalar nele. Ou... fazer a implementação do software. a implantação do software do hotel, né? Mas, de fato, esse é hoje o nosso principal trabalho, o serviço, sabe? Fornecer o totem e implantar sistema nas empresas, né?